E aí pessoal, eu sou o Leoportes aqui e olha só, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você faria se você ganhasse mais de 20% de retorno em apenas um dia? Isso é possível de ser feito, porém não no mercado nacional, no mercado norte-americano. E todo mundo já sabe, quando eu comecei do zero há 8 anos atrás, o mercado que eu escolhi para começar do zero tinha sido o mercado norte-americano, o mercado de ações lá dos Estados Unidos. E o bacana desse mercado é que diariamente a gente tem oportunidades de ganhos muito maiores do que 5 ou 10% durante o dia. Então, inclusive nessa aula eu quero te mostrar uma ação que subiu 27%, que você poderia ter ganho esses 27% em apenas um dia, e no dia anterior ela subiu praticamente 90%. E quando você ouve esse tipo de porcentagem de ganhos em apenas um dia, a primeira coisa que vem na cabeça é como que isso é possível. A primeira coisa que torna essa situação possível no mercado norte-americano é o fato de que lá nos Estados Unidos existem diversos tipos de mercados. Tem o mercado de ações, tem o mercado futuro e tem o mercado Forex também, que os pares das moedas do Forex podem ser operados dentro do mercado futuro norte-americano. Mas pegando o principal mercado, que é o de ações lá nos Estados Unidos, dentro do mercado de ações a gente também tem duas divisões. Tem o mercado de ações das Blue Chips, que são aquelas ações de empresas grandes, como por exemplo Facebook, Netflix, Nike, Apple, Microsoft. São essas empresas que você pode investir nelas. Ou tem o mercado das ações das Penny Stocks, que foi o mercado que eu comecei quando eu estava começando do zero há 8 anos atrás. E o mercado das Penny Stocks são aquelas ações que não variam muito de preço, que na verdade não tem um valor muito alto de preço. Normalmente ficam abaixo de $10 por papel. E por conta dela ter uma volatilidade, no caso ela ter um valor por papel muito baixo, a volatilidade desse tipo de ação é gigantesco, capaz então de tornar uma ação dessa ter uma volatilidade de 80% em um dia, de 100% em um dia. E por incrível que pareça, eu já tive a oportunidade de ver com meus próprios olhos uma ação subiu mais de 200% em apenas um dia. E foi logo quando eu estava começando do zero, logo no início, tinha uma empresa que era uma empresa chinesa. Você deve saber que qualquer empresa do mundo inteiro pode ser listada na Nasdaq e na NYSE, né? Inclusive a Petrobras, aqui do Brasil, está listada na NYSE. Então essa empresa da China, ela estava sendo cotada como se fosse a próxima Netflix, só que lá do mercado asiático. Então o que aconteceu? Todo mundo que não investiu na Netflix, lá no início, quando a Netflix foi listada na IPO, na Bolsa de Valores americana, ficou vendo essa segunda oportunidade como uma grande chance de ganhar muito dinheiro. Porque obviamente a Netflix foi um dos maiores investimentos que você teria feito se você tivesse pegado ela no primeiro dia que ela foi listada na Bolsa. Por exemplo, se você não pegou essa Netflix no primeiro dia, perdeu a chance, um tempo depois veio essa empresa da China, que estava sendo cotada como sendo a próxima Netflix, só que do mercado asiático, mercado chinês. Você deve saber que na China tem bilhões de pessoas. Então todo mundo que não aproveitou a primeira chance, a primeira levada da Netflix, fez esse investimento nessa segunda empresa da China e era uma penny stock. Na época ela estava por $3. No mesmo dia que ela foi listada na Bolsa de Valores, o dia da IPO dela, ela subiu praticamente 200%. E muitas pessoas ganharam muito dinheiro com elas. Então até hoje, por conta de eu ter iniciado no mercado de ações, diariamente eu recebo e-mails de pessoas perguntando como que faz para começar lá nos Estados Unidos, como que faz para operar no mercado norte-americano e ganhar em dólar e aproveitar esse tipo de volatilidade. A primeira coisa que você precisa para poder começar a operar lá é a mesma coisa que você precisa para operar aqui no Brasil. Você vai precisar de uma corretora, depois que você tiver a corretora, você vai precisar de uma plataforma e depois que você tiver a plataforma, obviamente, você vai precisar aplicar estratégias para localização de ações e empresas que têm um potencial de ganho dentro das próximas semanas para você poder fazer um day trade com base nelas. Inclusive hoje, dia 11 de junho, teve uma empresa que subiu mais de 27% e você poderia ter ganho esses 27% somente hoje nessa ação. Deixa eu te mostrar uma coisa que aconteceu. Nos dias anteriores, antes de hoje, antes do dia 11, a ação estava bem parada, andando lateralmente. Mercado consolidado, você que acompanha esse canal já deve saber o que significa. De repente, ontem, a ação teve uma explosão de praticamente 90%, foi essa explosão aqui. Quando esse tipo de coisa acontece, o que você faz? Já está aí uma primeira dica, quando você começar a operar no mercado norte-americano, você já utiliza essa primeira dica. Quando uma ação, uma penny stock, tem uma explosão de 90% em um dia, ou 40%, ou 50%, enfim, uma explosão que realmente seja significativa, o que você faz?
você coloca ela na sua watchlist. O que significa watchlist? Watchlist é uma lista de ações que você fica observando durante aquela semana, durante as próximas semanas, porque você sabe que vai acontecer alguma coisa com ela. Se uma empresa sobe 90% no dia anterior, o que pode acontecer no próximo dia? Ou ela pode despencar, ou ela pode continuar subindo, subir para mais 100%, subir mais 50%, nem que seja 20%. Então, quando você coloca uma ação na sua watchlist, você consegue no próximo dia capturar muito dinheiro. E nesse dia, no caso hoje, no caso ontem, essa ação que subiu 90%, ela já teve uma queda no fechamento do mercado, porque a gente sabe que o fechamento do mercado é aquele momento do gráfico onde o mercado tende a cair. Só que quando ela parou de cair, adivinha para onde que ela parou de cair? Exatamente no nível de Fibonacci 50% e 61,8%. E se você me acompanha aqui por algum tempo, você já sabe que esses dois níveis do Fibonacci são os principais para você abrir uma operação de compra. Nesse momento o mercado parou no Fibonacci e você entraria no caso. O seu stop, como você já deve saber, é logo abaixo do seu ponto de entrada e o seu alvo vai aonde? Naquele topo que acabou de fazer o pullback. Só que daqui do seu ponto de entrada até lá em cima é mais de 20% em apenas um dia. Então eu te pergunto, o que você faria se você ganhasse 20% em apenas um dia? E agora eu vou sair aqui do quadro e eu vou te mostrar no gráfico o que realmente aconteceu hoje nessa ação. Olha só. Então, essa daqui é a ação que eu havia te falado e o nome dela é VUZI. Esse daqui é o ticker dela, VUZI. Você percebe que no dia 7, dia 6, dia 5 de junho, ela estava bem paradinha, andando de forma lateral. De repente, por conta de notícias, a gente já consegue ver que a gente começa a colocar um pouquinho mais de pressão de alta aqui nessa ação. Começa a botar um pouquinho mais de candle de força, de repente, do nada, explode. E a gente teve uma explosão de exatamente, deixa eu pegar aqui, daqui de baixo até lá em cima, foi 90,83% em apenas um dia. Imagina isso, 90% em apenas um dia. A ação praticamente dobrou de valor. Você teria dobrado o seu patrimônio em apenas um dia se você tivesse investido nessa ação. Só que tem uma coisa, claro que se você não está a par das notícias, você não teria pego esse movimento. Subiu, explodiu do nada. O que você faz então? Você usa essa dica que eu dei nessa aula. Você vai no próximo dia aguardar uma continuidade desse movimento ou uma queda brusca. Porque se subiu 90%, provavelmente no próximo dia pode descer uma grande porcentagem também e você ganhar com a venda da ação. No caso, aqui no dia 11 de junho, o mercado parou exatamente no Fibonacci e após o Fibonacci, seguindo a técnica básica de entrada com base em Fibonacci, você já sabe, né? Você vai entrar no 50% ou no 61,8%, aqui seria o seu ponto de entrada, o seu stop vai sempre abaixo do seu ponto de entrada e o seu alvo vai sempre lá naquele topo anterior. Muito simples, muito prático, eu já expliquei essa técnica diversas vezes aqui nesse canal do YouTube. Só que se a gente for pegar essa pontuação, digamos que você tenha entrado nesse candle de força aqui, ó, beleza? Você entrou nesse candle de força. Se você pegar daqui do candle de força até ali em cima, que seria o topo, até ali, teria dado isso daqui, 24,31%. Só que o mercado não subiu até ali, ele continuou subindo um pouco mais, ele subiu até lá em cima nos 30%. Isso em apenas 3 horas, que seria no caso da abertura do pregão e o início da tarde. Então você percebe, o mercado americano também tem grandes oportunidades e realmente se você ganhar 20% em apenas um dia, é uma grande oportunidade. E ela não é a única que existe. Essa aqui, a VUZI, no caso VUZI, teve essa movimentação hoje, só que existem outras ações. Por exemplo, aqui a CTRV subiu 34% hoje, a JAGX subiu 33% hoje, a OCUL subiu 23% hoje e também tem aquelas empresas, aquelas ações que estão caindo, como por exemplo a CBAY, que caiu 45% hoje e provavelmente amanhã já vai estar na minha watchlist para mim poder fazer alguma operação de compra nela. Você sabe que se a empresa caiu 45% apenas hoje, provavelmente no dia seguinte a gente vai ter uma recuperação dessa queda, vai subir por volta de uns 15, 20%. Isso a gente precisa observar amanhã, ou ela pode continuar despencando, tanto faz. O que importa é que hoje ela teve essa movimentação e no dia seguinte ela está com muito volume para ter uma continuidade ou
uma reversão dessa queda gigantesca que teve. Isso é impressionante, né? Como você viu, diversas ações fazem esse mesmo tipo de movimento e como você viu também, uma simples técnica de Fibonacci unida com aquela técnica que eu te falei, de que se uma empresa subiu muito ou desceu muito no dia anterior, nos próximos dias a gente tem uma grande oportunidade de pegar uma continuidade daquele movimento de alta ou pelo menos um pullback no próximo movimento, no próximo dia, a gente consegue ver que independente do mercado que você esteja operando, você consegue aplicar coisas que funcionam tanto aqui quanto lá. Tudo que eu te mostro que funciona aqui no mini índice, no mini dólar, que você pode aplicar também no mercado Forex, e por aquilo que pareça, pessoas inclusive aplicam no mercado das binárias, você também pode aplicar no mercado norte-americano. Inclusive, eu vim de lá. Todas as técnicas que eu te ensino aqui são as mesmas que eu aplico lá no mercado norte-americano de ações do mercado futuro norte-americano. Você viu uma simples técnica de Fibonacci, que você já deve ter visto várias vezes aqui eu falando no canal do YouTube, e te geraria 20% de ganho sobre o seu investimento, um pouquinho mais de 20% se você tivesse segurado o seu trade até o final. Então olha só, essa aula apenas para te falar que com o passar do tempo, a partir do momento que você for pegando mais experiência aqui no mercado nacional, no mercado mini índice, no mini dólar, você pode fazer a migração para outros mercados, onde você pode ganhar muito mais, ganhar em dólar e ter oportunidades que são um pouquinho mais, que são diferentes da que você tem aqui hoje no Brasil. Então eu queria fazer uma pergunta para você. Se você tem interesse em aprender mais sobre o mercado norte-americano, saber tudo como é que faz para enviar dinheiro para lá, para retirar dinheiro de lá, para encontrar esse tipo de ações, para realmente ganhar em dólar e operar fora nos Estados Unidos, deixa um comentário aqui embaixo. Eu sei que tem muitas pessoas interessadas, mas não sei ao certo a quantidade de pessoas que realmente estão interessadas em aprender a operar no mercado norte-americano. Se você for uma delas, deixa um comentário aqui nesse vídeo. Outra coisa, a turma para o desafio 2K, essa primeira turma já foi encerrada. Muitas pessoas ficaram de fora e só vai abrir uma nova turma daqui a alguns meses. Se você tiver interesse em entrar para a lista de espera para disputar uma vaga na segunda turma do desafio 2K, eu vou deixar o link aqui embaixo também para você entrar para a lista de espera, para você ter prioridade em uma próxima vez que eu abrir uma turma para a segunda turma do desafio 2K. Nesse momento, eu estou ajudando todos os alunos, as centenas de alunos que entraram para a primeira turma, a gerar uma renda extra na Bolsa de Valores. Outra coisa, se você, enquanto isso, quiser dar os seus primeiros passos na Bolsa de Valores, eu vou deixar aqui embaixo também um link de um curso gratuito que você pode se cadastrar e aprender mais sobre corretoras, sobre plataformas e algumas estratégias introdutórias do mercado financeiro para que você possa dar seus primeiros passos e já tirar uma renda extra inicial aqui na Bolsa de Valores. Eu vou deixar esses links aqui embaixo. Muito importante, se inscreve aqui no canal. A gente já passou das 100 mil pessoas, está crescendo cada vez mais, então faça parte dessa comunidade que está crescendo cada vez mais. Deixe seu joinha aqui no vídeo. Se você curtiu essa aula um pouco diferente sobre o mercado norte-americano, deixe seu joinha aqui e não se esqueça de comentar aqui embaixo na seção de comentários se você realmente tem interesse em aprender mais sobre a Bolsa de Valores norte-americana e tiver interesse em ganhar em dólar e participar de oportunidades como essas de hoje, de 20% em apenas um dia. Comenta aqui embaixo para mim saber e poder preparar um material exclusivo para você também. Eu te vejo na próxima aula, deixa seu joinha aqui no vídeo, se inscreve no canal e eu te vejo também dentro das aulas do curso introdutório da Bolsa de Valores. Até daqui a pouco.